Então, estamos de volta, o sinal caiu, mas nada que apertar uns dois botõezinhos não resolva. Eu fechei aquele primeiro momento lembrando que o impasse político institucional que temos vivido, né? Nós vivemos numa grande sociedade, temos regras primárias e regras secundárias. Nesse quadro das regras primárias e secundárias, eu ilustrava que nós temos um poder político constituído e que, no momento, então, nós presenciamos o presidente da República dizendo algumas coisas e, e aí as pessoas devem ficar confusas. Deve ficar confusa, porque o presidente está dizendo que as pessoas têm que voltar a trabalhar. Mas as normas têm dito que nós devemos ficar em quarentena. Como que vocês percebem essa desavença institucional? Que é um problema institucional. O presidente diz uma coisa, mas as normas dizem outra. E agora? A Vitória está falando que é jogo político, certo? Mas qual é a nossa obrigação? É uma pergunta. O que devem as pessoas fazer? E por quê? A Isabela diz não dar ouvidos ao presidente. Mas por quê? Por que não dar ouvidos ao presidente? O João diz seguir a norma. A Isabela diz que ele parece louco, então. Gostei muito do questionamento do vídeo, a Vitória diz. O questionamento, eu acho que você deve estar falando do vídeo que está no YouTube, né? Ah, sim. Eu não sei se todos viram, eu criei um canal no YouTube e lá naquele canal eu desenvolvo um argumento de alguém que até era amigo pessoal do Hart, é um outro professor, é o professor John Rawls. O John Rawls, ele discutindo questões de justiça, já até num contexto da justiça do direito. Eu concordo com o João que a chave da questão não é tanto se o presidente é sábio ou não, mas a chave da questão é assim: se o que ele fala estivesse normatizado, todos teríamos que voltar a trabalhar. Pelo menos, enquanto obrigação, seria a nossa obrigação. Eu, por exemplo, se as normas estabelecessem o que o presidente está falando, se elas reproduzissem a fala do presidente, o ato de eu não voltar a trabalhar significaria, por exemplo, abandono de emprego. Significaria perda de contratos. Percebe? Agora o presidente fala, voltem a trabalhar. E o que está escrito nas normas? As normas dizem, fique em casa. Não é uma questão se ele é sábio ou não. A questão é que a obrigação social só existe naquilo que está normatizado. O que não está normatizado pode ser boa intenção, pode ser a coisa certa, mas não é o jurídico. O jurídico está nas normas. O argumento do Rawls, aquele que apareceu no vídeo que está no YouTube, quem não viu ainda, acho que vale a pena olhar, ficou bom. Assim, deu um trabalhinho organizar aquele vídeo. Nós vamos voltar ao argumento do Rawls no momento em que nós formos desenvolver melhor o conceito de norma-valor. Que aí o Rawls é um dos autores que ajuda a gente a chegar naquela ideia da primeira classificação,
Vamos voltar lá para o PowerPoint. Compartilhar tela, aqui. Então, essa primeira classificação que define valores e obrigações é uma classificação recente. Dependendo do livro, dependendo do autor que vocês forem estudar, vocês não vão encontrar essa classificação no livro. Por quê? Porque ela não existia. A classificação que existia é assim: moral de um lado, direito do outro. O direito não tem valores. O direito tem regras. Então, nós estamos prontos para a nossa nova sessão. Um direito de regras. O que são regras? Então, conforme Hart, no livro O Conceito de Direito, regras são disposições que determinam a conduta das pessoas no contexto dos seus interesses. A palavra-chave aqui é regula a autonomia. Isso é uma palavra importante. Vale observar que as regras podem dispor de duas situações distintas. Então, a gente falou da regra primária e regra secundária. Vou tentar usar uma categoria que fica mais simples para vocês. Direito privado, os negócios e ações de caráter voluntário e o direito público. Quando eu falei ações de caráter voluntário, é melhor trocar para conduta, né? Porque ações alguém pode confundir com um processo. E nós não estamos falando aqui da norma processual. O direito público, por sua parte, conduta. O direito público, por sua parte, ele trata do interesse comum. Então, trata do interesse comum e define regras de reconhecimento, de modificação e de aplicação, que já foi exemplificada, inclusive, com a norma processual. Vejam que a lei de introdução
A lei de introdução às normas do direito brasileiro. Aquela que normalmente vem encadernada na abertura do Código Civil, mas é uma lei autônoma, não se confunde com o Código Civil. A lei de introdução, ela dispõe, por exemplo, quando nós podemos usar o costume como fonte formal do direito. Essa disposição não é uma disposição que define o comportamento de alguém diretamente, mas que esclarece e define a própria estruturação do conjunto jurídico. Costumes são normas jurídicas aplicáveis na dicção do artigo 4º da Lei de Introdução, na ausência de lei. Percebe? Então, é uma regra jurídica, mas que não está determinando o comportamento imediatamente. Está determinando o uso de uma outra regra jurídica. É uma regra que determina o uso de regras. Isso é exemplo de uma norma de reconhecimento. Uma norma de reconhecimento. Tá? Então, eu sei que são conceitos bem abstratos, que exigem bastante de cada um, né? E são teorias novas. Um autor que desenvolve isso bem é o Hart, mas isso não quer dizer que seja um autor fácil. Vamos ver lá. Olha que pergunta difícil. A Isabela dormiu bem e me emparedou aqui. A palavra autonomia está no sentido de que eu defini que tal regra é válida ou no sentido que eu escolhi a positivação dessa regra? Bom, Isabela, do jeito que foi colocado ali, aquela autonomia em maiúsculo, ela fala autonomia no sentido de capacidade de escolher o que fazer. Então, é no sentido do que eu defino a regra para minha conduta. Né? Então, veja, só para tentar assim, esclarecer. Nós temos normas que regulam o casamento. Casar ou não é uma escolha minha. Mas se eu escolhi casar, e o que eu estou chamando de casar, né? Contrair matrimônio, formar uma família, viver com alguém. Escolher viver com alguém é um ato da autonomia de cada um. Eu quero viver com alguém, eu não quero viver com alguém, quero viver sozinho. Dentro da minha casa, quero compartilhar o meu espaço de habitação com alguém ou não quero compartilhar. Isso é uma escolha minha. Agora, eu escolhi viver com alguém. Vale tudo? Sabe aquele livro 50 Tons de Cinza? Pode tudo? Tudo é permitido? Não. Não. Só é permitido aquilo que é compatível com as nossas regras. É assim que... Então, quando a gente fala da autonomia, a autonomia, nós temos capacidade de discernir o que é interessante para mim e o que não é interessante para mim. Mas existe um espaço que é comum. Nesse espaço comum, a autonomia está regrada. Então, eu sou dono... lembrando que um estudante disse que os meus exemplos com cesto de lixo chamam muito a atenção, então, pela primeira vez na rede mundial de computadores, eis aqui um cesto de lixo. Esse objeto, ele é meu.
Se eu quero ficar com ele ou se eu quero dispor dele, isso é uma escolha minha. Agora, escolhi dispor dele. Vou jogar o lixo no lixo. É um problema filosófico. Como posso jogar o lixo no lixo? Fica aí um quebra-cuca. Na verdade, é um problema só semântico, né? Porque eu não vou jogar esse cesto dentro de si próprio, mas eu vou colocá-lo num cesto maior. Por isso que eu falei que é um problema só de interpretação, um problema semântico. Agora, eu posso jogar esse cesto em qualquer lugar? Não posso. Tem regras que definem a minha autonomia. Eu quero dispor, eu quero jogar fora. Se eu jogar isso no meio da rua, o órgão municipal pode me sancionar por despejo irregular de resíduos. Então, eu tenho autonomia do que eu vou fazer com a coisa, mas eu não posso, ao manusear a coisa, assumir só as formas que me interessam. Eu tenho que olhar as formas que interessam ao grupo. E isso vem nas regras. As regras existem para definir isso, as formas que interessam ao grupo. Até o Hart, ele tem uma história de vida bem interessante. Eu, assim, não vou recomendar que vocês leiam a biografia dele, porque infelizmente só existe em inglês. Mas quando eu li, foi muito útil para eu entender o pensamento do autor. Porque o Hart era judeu. E não só judeu. Ele era judeu e homossexual, vivendo na Inglaterra. Naquela Inglaterra que não lidava bem com judeus e também não lidava bem com homossexuais. Então, veja que esse autor que vivia os conflitos de não se sentir totalmente integrado ao grupo, é alguém que diz ou estuda que a autonomia individual precisa conviver com a autonomia do grupo. Como é que a gente vai entender isso? Bom, ele resolve isso de uma maneira muito tranquila. Ele vai dizer assim: o grupo se preocupa com questões que são do grupo e a pessoa se preocupa com questões que são da pessoa. Aquilo que é do grupo, nós temos que ajustar às normas coletivas. Aquilo que é individual é individual. Então ele viveu a vida dele do jeito que entendia correto viver e trabalhou, foi um professor respeitado e tal. A intimidade dele era dele, o espaço do grupo é do grupo. Então, as regras, elas existem para dispor esse espaço que é do grupo. Então, quando a gente fala de autonomia, regula a autonomia, o direito reconhece que existe autonomia, até porque se não reconhecesse seria insuportável viver nesse espaço. Imagina um Estado que obrigasse as pessoas a contraírem matrimônio. Tem gente que... Eu conheço pessoas que a ideia de felicidade dela não é essa. E eu conheço gente, como posso me incluir nesse grupo, que eu percebo que eu não nasci para viver sozinho. O casamento me completa e me faz muito bem. Agora, porque funciona para mim, eu posso exigir isso das outras pessoas? Porque faz bem para mim, eu posso impor para as outras pessoas? Então, o Hart ele entende que existe um espaço da autonomia pública e existe um espaço da autonomia individual. E esse espaço da autonomia pública e da autonomia, para usar uma classificação que fica mais
fácil para todos, autonomia privada, né, é, cada qual tem a sua especificidade, né, seguindo ali. Então, aonde está direito privado, nós podemos atualizar por autonomia privada. Então, fica mais claro, acredito. E aonde estava escrito direito público, autonomia pública. Aquilo que a gente chama de direito privado são as regras que dispõem o exercício da autonomia privada. E o que a gente chama de direito público são as regras que dispõem da autonomia pública. Agora, todo esse conjunto, seja o direito privado, seja o direito público, ambos têm que dar conta daquilo que a gente chama dos interesses. Então, assim, o direito como um todo, o sentido da existência do direito, a sua explicação semântica, é, veja aí, realizar o interesse das pessoas. Fazendo um paralelo com um problema que eu coloquei no YouTube, fazendo um paralelo com o problema do YouTube, ok? Qual que é o problema do YouTube? Nós temos dois grandes interesses. Um interesse é preservar o nosso sistema de saúde. Um outro interesse é preservar nossos empregos, é preservar a economia funcionando, porque é no contexto da economia que os alimentos são produzidos, é no contexto da economia que nós temos os bens que nos servem, igual agora. Agora nós estamos usando a internet. Isso é um recurso que é a economia que me provê. O presidente Bolsonaro ele falou, não vai ter internet, não vai ter comida, e para quê? Para preservar 1% das vidas. Estou percebendo a questão? Nós temos, ele falou, eu vi ontem à noite, até talvez era o caso de ter esse vídeo no jeito e colocar, porque é bem interessante. Ele diz lá, eu tenho que pensar nos outros 98%, não pensar só no 1%. Então, nós temos aqui um problema da definição da regra pública, do direito público, tentando alcançar o interesse privado ou o interesse particular. Está muito confuso isso, né? Porque, veja, alguém poderia falar assim, eu vou fazer quarentena sozinho. E poderia fazer. Para eu me auto-colocar em quarentena, quais são as condições para isso? Eu posso ser proibido de ficar dentro da minha casa? O que vocês acham? Não posso ser proibido. Então, é só eu ficar em casa. Não é só ficar em casa, né? Porque se eu não tiver. Tem que ter uma reserva econômica, exato. A Vitória lembrou aqui. Agora, se isso passa a ser uma determinação pública,
a gente está entendendo que o Estado, ao dispor que eu vou ficar em casa, ele tem que me dar condições para que eu fique em casa. Ao mesmo tempo que ele me obriga, determina, fique em quarentena, deve criar um modo para isso. Então, nós, especificamente, nós temos essa oportunidade de trabalhar remotamente, nós estamos aqui na rede mundial de computadores, coisa que não poderíamos fazer, como estamos fazendo, se não estivéssemos num contexto de normas que assim definem. Percebe? Então, uma primeira situação, assim, existe um conflito entre interesses. A norma jurídica alcançou um e deixou em segundo plano o outro interesse. Existe um conflito de interesses e um está prevalecendo. Neste grande quadro do conflito de interesse, nós temos então que as regras, elas aperfeiçoam algum interesse, elas tornam concreto algum interesse. O que está prevalecendo nesse momento é a proteção à saúde. E por que eu estou falando do direito à saúde e não do direito à vida? Eu acho que é uma coisa interessante da maneira como eu estou expressando o problema. Por que eu estou falando de direito à saúde e não direito à vida? É difícil, mas não é por acaso. No que interessa ao grupo, a maioria do grupo, realmente o presidente tem razão que, aparentemente, se colocarmos em vidas, pelo menos em número, isso, a Isabela lembrou que existe um risco de colapso do sistema de saúde. O colapso do sistema de saúde é uma questão de 1% da população ou de 100% da população? Por isso que eu estou falando de saúde e não vida. Isso não quer dizer que eu não me preocupe com a vida do meu semelhante. Posso dividir com vocês que os meus pais são grupo de extremo risco, não é grupo só de risco, é gente com idade avançada e com uma saúde que inspira cuidados. Então, eu poderia dizer assim, o direito à vida, para mim, é inegociável. Mas aí eu estou falando em termos eu. Numa discussão pública, a gente tem que ser capaz de enxergar o problema não em termos eu. Nós temos que olhar o todo. Essa situação da pandemia, ela coloca um problema que não é só 1% da população vai morrer. O problema que ela coloca é assim: ninguém vai ter acesso ao hospital se eles estiverem superlotados. Ninguém. Então, não é o interesse de 1% da população frente ao interesse de 98%, mas é o interesse de toda a população em ter um sistema de saúde ou não. Para manter a economia funcionando, podemos abrir mãos dos hospitais? Podemos. É isso que eu tenho a impressão que responde ao vídeo que foi colocado lá do problema do Rawls. Em qualquer situação,
Se eu fosse velho, jovem, se eu fosse rico, pobre, porque não é uma questão de quanto dinheiro você tem. A questão é, o hospital não está disponível. Ah, eu vou viajar do Brasil. Os aeroportos estão fechados, as fronteiras estão fechadas. E os sistemas de saúde fora do Brasil estão em colapso. Na Itália, eles estão negando atendimento. Em Nova York, eles estão negando atendimento. Esse sacrifício que estamos fazendo é para manter os nossos hospitais abertos. É isso que nós estamos fazendo. Por mais doloroso que seja, nós não estamos fazendo isso para salvar 1% da população. Quando, para mim, talvez isso já justificaria todo o esforço que estamos fazendo. Mas, em sentido político, o que estamos fazendo é lutando para mantermos os hospitais abertos para 100% da população. Então, a discussão política é diferente, por exemplo, da discussão moral, porque, em termos morais, uma vida, para mim, justificaria tudo isso. Em termos morais, eu não tenho dúvida, uma vida justificaria esse esforço mundial. Mas, em termos políticos, uma vida possivelmente não ia justificar, em termos políticos. Agora, dentro da política, o colapso do sistema médico é insuportável, em termos políticos. Pelo menos por enquanto tem sido a resposta do poder público, exceto do presidente, que é a oposição ao seu próprio governo. Divertido. A teoria, dentro da teoria, tudo é divertido, né? Dentro da teoria, tudo divertido. O difícil é a vida prática. Por isso eu faço um convite a todos que estudem teoria, por isso que eu gosto de estudar teoria. Quando eu falo divertido, isso vai estar gravado, vai saber aonde vai parar. Eu falo divertido o nó teórico, o argumento, só isso. Não o drama pessoal ou o que está em disputa. Poxa, a gente sofre com tudo isso. Eu sofro com tudo isso. Então, se alguém... É o que a Isabela escreveu aqui, rindo para não chorar. É isso mesmo, é rindo para não chorar. Então, não tive a intenção de ofender nenhuma sensibilidade, nem de chatear ninguém. Mas são pensamentos que a gente tem que desenvolver no contexto até do estudo, não para pensar igual a mim. Ninguém nunca recebeu nota ou foi aprovado ou elogio porque pensa igual a mim. A discussão é: você consegue estruturar a diferença entre política e direito? Estruturei. Quais são os meios, quais são os caminhos que o direito segue? Ou das normas. O direito é um fenômeno normativo. Enquanto fenômeno normativo, o direito, quais são as classes e espécies de normas? Fechando a aula de hoje, que é o horário urge. Fechando a aula de hoje, a gente teve, então, que direito e moral são sistemas de normas distintos, mas que se auxiliam. As normas morais, quando vêm para o direito, assumem características jurídicas, aquilo que a gente chama de valores jurídicos, e, na sequência, nós vamos chamar de princípios. Princípios jurídicos que definem as regras, que, na classificação de Hart, podem ser de 3 ordens: de reconhecimento, modificação e aplicação. Gente, obrigado pela participação de todos, né? Essa foi uma aula remota, pelo sistema eu tenho como atribuir presença. E se alguém tem alguma dúvida, a hora é agora.
Acho que o Zoom hoje nos atendeu bem, nós estamos ficando craque na coisa. A tendência é seguirmos usando o Zoom. Eu vou subir as 2 partes dessa aula para o Blackboard, espero fazer isso ainda hoje. Vocês têm atividades lá para resolver, isso está gravado no Blackboard, atente aos prazos. A Maria já está tabulando as suas respostas, nós vamos ter um momento para discutir essas questões. A Manu está dizendo que acha que no Black está funcionando melhor. Manu, eu tenho recebido mensagens que o sistema, ontem à noite, por exemplo, ficou caindo. Eu vi os professores do noturno, a gente tem acompanhado, mas nós podemos fazer um teste. Vamos, na aula de segunda-feira, a gente pode usar o Blackboard e aí a gente vê o que funcionou melhor. Eu mando mensagem, então, avisando, mas a princípio fica ajustado que segunda-feira a gente usa o Blackboard. Tá certo? Então, domingo eu já devo mandar essa mensagem, mas nós vamos para o Blackboard na próxima aula, que, se não me falha a memória, é segunda-feira. Tá? Então, gente, se cuida, permaneçam em quarentena, cumpram, sejam bons executores de normas, e eu estou à disposição pelos canais que vocês já têm acesso. Qualquer dúvida, escrevam para mim. Eu vou encerrar o compartilhamento. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Estamos parando de gravar.